Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Desistir de obter alguma resposta. De uma Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as metas para o novo ano. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. O que devemos buscar para sermos felizes? Meta 1. Com relação à vida material, devemos ter a posse apenas do necessário. Meta 2. Com relação à vida moral, devemos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 922. Embora sejam metas simples, não são fáceis de serem alcançadas, não é mesmo? Nós, da Web Rádio Estação da Luz, desejamos que você se esforce para alcançar estas metas de felicidade material e moral. Não queremos que você tenha apenas um ano novo. Desejamos que você tenha um novo ano e busque se tornar um novo ser, confiante em um futuro melhor, praticante do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz em 2023. Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Os Seres e o Planeta, a gente começando aqui mais um dia juntos, é uma grande alegria, é um momento que a gente se sente muito honrado de participar e especialmente já começando com esse vídeo tão inspirador que já nos dá aí a possibilidade de já refletir a respeito de novos tempos. Esses novos tempos são chegados porque as transformações, as atualizações do espírito imortal estão sendo convocadas, os convites estão aí para todos nós. Então, uma super alegria, sejam todos muito bem-vindos aos Seres e o Planeta, que a gente tem aqui alguns momentos de reflexão muito legais e que a gente se inspire em todo este conhecimento que ao longo do ano cada um de nós foi conquistando dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que é capaz de já apreender e aprender, e que hoje a gente faça aí também momentos mais interessantes. Muito obrigada pela audiência de todos, a gente já convida todo mundo a se inscrever no canal, ativar notificações, compartilhar, para que a gente chegue aí a mais e mais mentes e corações. Bom, como vocês viram, hoje o nosso tema é um tema que algumas pessoas me perguntaram, mas meu Deus, não é? Como é que a gente vai falar de um livro, Um Pequeno Príncipe e o Meio Ambiente? É um livro que a gente sempre leu e a gente tinha, sabe, naquele imaginário, lembram-se
que falava-se nos concursos de misses, que as misses todas tinham lido O Pequeno Príncipe. Eu não sei se isso era um modo de falar de uma forma, né, eu quero crer que elas sabiam das coisas, porque é um livro muito interessante, é um livro pequenininho, fininho, que, assim, a gente lê rapidinho, porque tem umas ilustrações, umas aquarelas do autor, que é muito legal, muito linda, e que elas sabiam das coisas, porque é um livro simples, porém filosófico. Um livro que dá para a gente um aprendizado, traz um aprendizado que ele cita sempre como pessoas grandes, ou seja, ele dedica, a dedicatória do livro é a uma pessoa, ele diz, é uma pessoa que hoje é uma pessoa grande, mas que já foi criança. E criança aqui não é no sentido de imaturidade, mas criança no sentido de fazer perguntas, de não desistir de obter alguma resposta, de olhar para as coisas com criatividade, sem o receio de que alguém vai dizer que a gente está viajando, não. Criança tem essa simplicidade de dizer, não, eu não entendi, mas por quê? Isso é uma questão muito filosófica, e a gente, à medida que vai se tornando pessoas grandes, a gente vai perdendo, fica envergonhado, muitas vezes, de ativar essa criança que, em geral, encontra, é um campo de felicidade, de criatividade, de inspiração, de olhar o mundo sempre com aquele frescor, com aquela coisa de, tipo, eu não sei o que é, eu quero saber, porque o céu é azul, porque o mar é azul, o mar, a água é azul, né? Quem pode responder para a gente, né? Questões que todos nós temos, e à medida que vamos amadurecendo, a gente vai ficando mais chatinho, vai perdendo essa alegria das perguntas, e filosofar é perguntar. Nem sempre a gente encontra a resposta, mas é perguntando que a gente vai elaborando as respostas, e assim que caminha. Então, O Pequeno Príncipe tem alguns bons aprendizados. Aqui, é claro que é sob o meu olhar, cada um de vocês que lê o livro tem o seu olhar, tem uma reflexão, e se você lê daqui um mês ou daqui um ano, você vai ter outra. Então, é só um recorte aqui de um momento meu que eu peguei para ler de novo e achei que tinha muita coisa que a gente podia trazer aqui, inclusive falando, né, como a gente abriu aí o programa, trazendo este conteúdo tão interessante através do vídeo, que é uma inspiração para a gente este período do ano, é de muita reflexão, às vezes é doloroso, porque a gente não realizou tudo que gostaria, a gente faz um balanço, a gente coloca tudo meio que congela num período, né, dezembro, puxa, mas no ano que vem, o que vai ser, o que eu vou fazer, será que vai ser legal, será que não vai? Isso, às vezes, deixa a gente meio apreensivo. E boas leituras ajudam a gente a olhar de uma outra forma, a buscar um outro conteúdo, e O Pequeno Príncipe, para mim, foi isso. Um domingo, eu falei, eu vou ler, né? Quero ler de novo, e aí eu comecei a anotar e pensar em coisas que a gente podia trazer hoje aqui, tá? Então, é um recorte sobre o meu olhar nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Já tinha lido anteriormente e não tinha pensado o que hoje eu vou falar para vocês. E certamente vocês que leram podem trazer aí suas perguntas, seus conteúdos também. A gente vai ficar super grato, porque é gostoso quando vocês colaboram, contribuem, melhor dizendo, e aí a gente vai trazer aqui alguns recortes do livro. Bom, o livro é escrito pelo Antoine de Saint-Exupéry, que ele é de 1900, desencarnou em 1944. Ele era um grande aviador, né? Ele era, obviamente, né, um escritor francês, aviador, piloto de guerra, e também foi um pioneiro das rotas aéreas sobre a América do Sul
e o norte da África. E o livro se passa, é a memória do escritor, é o escritor repensando coisas dele. Ele começa contando que ele era criança e ele fazia desenhos, e os desenhos, o primeiro que ele fez foi um desenho que parecia um chapéu, né? E aí parecia para as pessoas grandes, mas para ele, como criança, ali dentro tinha, né? Primeiro foi a jiboia, né? E depois quando as pessoas viam, eles falavam que não, que aquilo que estava dentro daquele chapéu, ele dizia que tinha um elefante ali, que não era um chapéu, que a jiboia tinha engolido o elefante. E só o Pequeno Príncipe que falou que era, né? Que era uma jiboia que tinha engolido o elefante, porque ainda tinha o olhar da criança. Então, o que tem a ver com a nossa conversa daqui de agora? O Pequeno Príncipe traz muito de educação ambiental, ele fala do planeta dele, ele faz avaliações sobre os planetas que ele foi vendo até chegar aqui, dos habitantes que tinham lá. Então, ele traz essa questão, traz a questão da preservação ambiental, porque ele é um cuidador no planeta dele. Ele cuida da rosa, ele cuida dos vulcões, então ele tem toda ele contribui com o planeta, com o asteroide B612, de onde ele vem. Ele se preocupa com as relações entre as pessoas, então a qualidade de vida, ele se preocupa ele conversa, ele quer ouvir as pessoas com quem ele encontra pelo caminho até chegar na Terra, e quando chega na Terra também. E ele não conversa somente com pessoas, com humanos. Ele conversa com animais, ele conversa com as plantas, ou seja, dá para a gente, mostra a humildade, mostra a correlação estabelecida entre todos os reinos da natureza, o respeito a todas as obras do Criador, se a gente quiser trazer aqui pelo recorte da doutrina espírita. Ele fala muito do cuidado consigo mesmo, com o outro, porque quando ele para ouvir os outros, e para ouvir a rosa que ele tem lá que ele ama tanto, ele demonstra que ele tem esse respeito pela natureza e pelo que os outros estão sentindo. As plantas dos animais estão inseridos aí. Então, são coisas muito, assim, simples, que, num primeiro momento, a gente pode ter um olhar, falar, é um livro para criança? Pode ser, é maravilhoso que as crianças tenham contato, mas é um livro filosófico também, que dá para a gente entendimento sobre muitas coisas que a gente vive e que contribui para a nossa formação e para a nossa bagagem, o nosso repertório enquanto espíritos imortais. E a gente fica pensando, porque ele traz, como ele sai do planeta dele buscando uma solução para a rosa que ele cultiva, no planeta dele é ele, a rosa, e 3 vulcões. Um inativo, 2 ainda ativos, ele precisa revolver os vulcões diariamente para que eles permaneçam ali sem entrar em erupção. Então, ele tem atividades lá que ele cuida. Então, no planeta dele é isso. E aí a gente fica aqui se perguntando, né? Para onde que nós estamos indo enquanto humanidade? Já que o Pequeno Príncipe, ele trata mesmo, o autor esse aviador, e o livro se passa contando a experiência do autor, desse aviador, quando ele tem uma pane, o avião dele tem uma pane, e precisa ali, ele tem que fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. E ali ele permanece, ele adormece por um tempo, que ele não consegue de pronto arrumar aquele, né, o motor, enfim, e ele está ali, fica um pouco preocupado, tem pouca água e tal, e ele está no deserto do Saara. E ele adormece, e quando ele acorda, ele vê ali do lado dele um
pequeno príncipe, que ele fica sempre se indagando se é uma criança, se não é, enfim, mas que é um pequeno príncipe que começa a interagir ali com ele, porque este pequeno príncipe sai do planeta dele buscando conhecimento para cuidar melhor da rosa dele, né? A rosa que ele achava que era a única do universo. E aí ele encontra esse aviador, e o primeiro contato ele pede para o aviador desenhar um carneiro para ele, e aí tudo começa a se desenrolar, e eu quero, né, seria legal que todos vocês lessem, a gente aqui só está dando um preâmbulo, para dizer o quanto é uma história que vai dando para a gente vários gatilhos de entendimento. Eles começam a conversar e o aviador começa a se ver como aquela criança que faz perguntas e que os desenhos não eram desprezados ou olhados como coisas simples de ver, assim, sem interpretações, né? Como ele coloca, crianças grandes que perdem o olhar, aquele olhar com uma certa... com vontade de conhecer. Então, se a história toda, em 8 dias, eles estabelecem essa parceria, essa amizade, e o Pequeno Príncipe vai contando para ele algumas coisas. E como eu falei para vocês, a dedicatória do livro é uma pessoa que ele diz que essa pessoa é uma pessoa grande, mas que ela já foi criança um dia. Então, o livro é dedicado para essa criança que ela foi um dia. E aí a gente fica aqui pensando, quantos de nós mantém esse interesse? Porque se a gente parar para pensar hoje sobre a questão planetária, por exemplo, no sentido ambiental, a gente vê muito mais jovens interessados nesse quesito do que propriamente os adultos. Então, é muito mais, a gente vê muito mais uma criança dizendo, olha, não joga papel no chão, olha, não pode poluir o mar, não pode capturar animais. As crianças têm uma preocupação muito maior, talvez até pelo fato de as escolas hoje terem disciplinas ou terem atividades em que priorizam também esse aspecto, mas as crianças estão mais preocupadas ou estão trazendo estes espíritos preparados para essa transição que a gente vem falando, essa travessia para um mundo onde o bem não será mais nem questionado, porque só ele, né, ele será mais evidente, contundente, todos nós nos dedicaremos mais ao bem. Essas crianças têm este olhar, então, muito mais, às vezes, do que os próprios pais. Quantas pessoas a gente conhece que falam, nossa, eu não posso deixar a torneira 1 minuto aberta aqui, escovando o dente, porque meu filho vem e fecha, ou fala, pai, mãe, fecha a torneira, né? Então, porque já mantém este questionamento e esta noção de responsabilidade e respeito pela natureza. E aí, nós, enquanto pessoas grandes, muitas vezes a gente vai perdendo esta simplicidade e vai naturalizando coisas que são vícios. Não tem problema, não tem problema. Não tem onde jogar o papel? Joga aqui mesmo. Bituca de cigarro. Eu vou ter que ir até lá para jogar? Não, deixa aqui mesmo. O carrinho de supermercado, nossa, e caminhar até lá para devolver. Então, a gente vai naturalizando coisas que são do coletivo e as nossas decisões, às vezes, ficam pela coisa o que é mais fácil, mais prático, mais rápido, independentemente se a gente está contribuindo de forma coletiva ou não. E como a gente vem falando todo esse tempo que nós estamos aqui desde nosso primeiro programa, todos os atos, eles têm um efeito individual e tem o coletivo. E a nossa proposta aqui é que a gente consiga enxergar de forma individual aquilo que é pequeno, parece pequeno, mas cada um de nós faz, e o que é coletivo,
se eu vou jogar ali a bituca, ela vai ficar ali, aquilo pode ir para um rio, pode ir para um bueiro, vai chegar no mar. Se eu descarto um copo plástico aqui, pode uma tartaruga marinha, um peixe, sei lá, pode ser ali engolir e morrer. Então, assim, a gente, veja, está tudo muito encadeado de uma forma muito interessante, importante, e o Pequeno Príncipe vem conversar e falar a respeito desse conhecimento. Ele não, e eu já digo para vocês aqui, toda vez que ele faz uma pergunta, ele insiste, ele quer resposta. E o autor coloca sempre, parênteses, ele nunca desiste, ele sempre quer, uma vez perguntado, ele quer uma resposta. O Pequeno Príncipe daria para ser espírita, bem legal, né? Porque o espiritismo traz para a gente essa fé raciocinada, esse questionamento, já que é uma filosofia. Então, é uma filosofia espiritualista que traz para a gente a pergunta. Tanto que o livro que é o pilar, mas é o primeiro que traz a doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos, de 1857, com 1019 perguntas. Claro, codificada por quem? Por um pedagogo, né? Estudante, discípulo de Pestalozzi, ou seja, as crianças eram estimuladas a pensar, não a absorver conhecimento, porque hoje, não todas, mas boa parte do modelo de ensino é o professor passando conteúdo e todo mundo ouvindo. E aí, o Kardec, como discípulo de Pestalozzi, traz a pergunta e traz a resposta, ou seja, movimenta, né, faz com que a gente possa refletir, e é isso que é uma educação que a gente imagina que cada vez mais vai se colocar e se sedimentar no nosso método de ensino, fazer pensar. Filosofia é fazer pensar, como a gente falou anteriormente, pode até não ter a resposta de imediato, mas fazer pensar é que é filosofar. E o Pequeno Príncipe vem resgatar isso no sentido de que ele não desistia das perguntas. Mas eu creio que muitos daqui que estão aqui na nossa audiência podem ter crianças aí à sua volta. E as crianças têm uma fase em que elas fazem o porquê. Mas por quê? Até você não ter mais resposta. Parece o método do Sócrates. O Sócrates fazia, o método dele de inquirição era a maiêutica. É um método em que ele falava, mas por quê? Aí a pessoa respondia, não, mas porque o azul é azul. Mas por que o azul é azul? Até a pessoa chegar naquela velha frase, né, só sei que nada sei, né? Ele chegava àquela conclusão de que a gente não conseguia esgotar um assunto. Então, era um método que ele fazia perguntando, ele ia perguntando, e as crianças fazem muito isso, e quando a gente se torna pessoa grande, a gente diz, deixa pra lá, vai, que preguiça, quero saber não, eu tô cansado, né? A criança começa a perguntar, se fala, é isso, mas por quê? Filho, agora a mamãe não pode, agora o papai não pode, ou porque realmente a gente não sabe, e talvez seja mais justo e honesto dizer, olha, eu não sei, vamos junto tentar descobrir? Mas não fazer com que a criança se desmotive, porque vai chegar uma fase da vida que ela vai se tornando como nós, né? A gente vai sendo o que a gente é hoje, a gente vai deixando para lá, a gente vai cansando e não faz as perguntas tão necessárias. Então, voltando lá para o Pequeno Príncipe, ele perguntava. Então, a primeira referência do livro, ele traz a questão da flor. Ele sai em busca de conhecimento para cuidar dela, porque ele ela falava que ela era rara, ela era única. Então, no planeta era ela e ele. E ele colocava uma redoma
para que não tivesse larvas, para que não tivesse nada, para que ela falava que tinha frio, então que à noite era frio e que se ele podia cobrir para que ela não ficasse desprotegida, senão ela ia ficar resfriada, e ele protegia, mas aí ela ficou meio, sabe, meio que no livro ele trata que ela caiu meio que na real, e disse para ele que não, que podia deixar, não precisava colocar não, que estava tudo bem. E aí ele pensou, mas e as larvas, os animais, né, aqueles que podem vir aqui para comer a folhinha e tudo? E ela diz, não, eu até suporto, uns 2 ou 3 eu suporto as larvas, porque para ver as borboletas eu tenho que suportar as larvas. Olha só que legal, né? Então, é um processo, a flor, ela é bem orgulhosa, ela é toda, não tinha nada de humildade, ela se achava bem rara e bem, era única, porque no planeta que ele estava, ela era única, só tinha ela lá. Mas mostra aqui a questão dessa inter-relação, né? A flor precisava, os animais que rodeiam ali, tá tudo no lugar certo, né? A gente tem que, para que nós possamos encontrar um equilíbrio, todos os reinos precisam se expressar. E a Rosa queria não, ela queria lá ser única, só eu aqui, né? Então, mostra que a gente... há sempre um equilíbrio, que a rosa vai continuar sendo a rosa, mas vai ter lá um insetinho nela. E às vezes a gente quer uma vida ascética, né? A gente quer, por exemplo, morar em locais de praia, lugares assim, ou num sítio e tal, mas a gente não quer que tenha inseto, a gente não quer que tenha nada ali que atrapalhe, os animais entrem na nossa casa, as cobras, os saruês, enfim, não, isso não. Então, a gente quer estar na natureza, quer desfrutar das coisas da natureza, quer ir para a praia, mas não quer que a areia entre no pé. Então, assim, a gente tem umas esquisitices, né? A gente quer interagir com a natureza, mas a gente quer que seja do nosso jeito. E a gente tem que saber respeitar isso. E as crianças, quando a gente dá para elas bons exemplos, elas vão percebendo que a gente pode estar na natureza sendo um protetor, sendo um admirador, sendo aquele que contempla, né? Não levando coisas da natureza, não tirando da natureza bichos, não tirando pedras, conchas, deixa lá, né? Então, a Rosa, ela era ela se achava, sabe? E tem muita gente que se acha, não tem? A vida é assim. Então, ela personifica a nossa falta de humildade diante da natureza, diante de tudo que nos rodeia. Aí ele traz também, ele vai contando toda essa jornada dele, o Pequeno Príncipe que está falando disso. Ele passa por um planeta e encontra um rei, e nesse planeta só tem o rei. O planeta é tão pequeno, o asteroide é tão pequeno, que cabe só o trono e o rei. E o manto do rei toma todo o asteroide. Ele está ali e ele chega, e o Pequeno Príncipe era apaixonado por pôr do sol. Ele amava ver o pôr do sol do asteroide dele. E ele pede para o rei, ele diz, você é rei? Se você é rei, então eu quero que você faça aí que aconteça o pôr do sol. O rei, muito sábio, esperto, melhor dizendo, pensou racionalmente, pensou, bom, vai se pôr mais ou menos 7h40. Então, você espera que vai se pôr. O rei sabia que ele não podia modificar isso, né? Ele sabia que ele não podia modificar. Então, ele pediu para o Pequeno Príncipe aguardar. Mas, como ele era sozinho, ele não tinha súditos. Ele era um rei de ninguém. Ele não queria, o Pequeno Príncipe tentou, né? Queria ir embora, queria se despedir para continuar a sua jornada. E o rei disse para ele, não, fica aqui, fica aqui. Se você ficar aqui, eu vou nomear você ministro da Justiça. O Pequeno Príncipe, que nunca deixou de fazer perguntas, espelhou. Mas eu vou julgar quem? Você não tem súdito nenhum. O rei disse para ele, se é assim, vamos começar você julgar a si mesmo.
Eu fiquei pensando aqui nesse rei, um rei solitário, né? Sozinho no planeta, sem súditos, sem ninguém que ele pudesse direcionar ou auxiliar ou contribuir. Muitas vezes a gente fica na nossa realeza, a gente se isola das questões do mundo e acha que a gente não precisa contribuir ou não temos nada a contribuir, ou a gente traz né, essa possibilidade e coloca, a gente vê dentro da doutrina espírita a lei de sociedade, que nos coloca, e a de igualdade, todos como iguais e interdependentes. Nós vivemos uma vida de relação, a gente precisa uns dos outros para que nós possamos fazer com que a nossa intelectualidade seja trabalhada, a nossa moralidade seja construída, e esse rei sozinho estava ali, ele era um rei, mas não tinha uma função, não tinha algo que trouxesse a possibilidade dele contribuir. Mas achei interessante quando ele diz, olha, se não tem ninguém para julgar, julgue a si mesmo. E muitas vezes, ou deveria ser assim, na maioria das vezes, que a gente não julgasse os outros, mas a nossa própria atitude, a nossa condição. Mas julgar não no sentido de penalidade, de fazer, de sermos cruéis conosco, não é isso não, porque isso já foi o tempo, a gente já teve um tempo na humanidade que a gente acreditava nos castigos, a gente tinha que se autoflagelar não, a gente não precisa nada disso, a doutrina espírita é libertadora, não é uma doutrina que traz para a gente pecados ou traz para a gente crueldade, não, é tudo reflexão, é uma filosofia. E em tempos a gente consegue fazer boas escolhas, em outras não, mas a gente está no caminho. Então, aqui a doutrina espírita é de esperança, de consolo. Julgar a si mesmo a gente traz aqui no sentido de se autoavaliar e dizer, puxa, acho que eu precisava contribuir mais com a sociedade. Né? A minha realeza, eu poderia dividir mais, eu poderia ser mais útil, eu poderia ter mais utilizado as questões do mundo para me trazer mais entendimento. Eu vou pedir para vocês, se puder, colocar a pergunta aqui no Zap, para mim fica melhor, tá? E aí a gente continua aqui. A gente tem pergunta e eu agradeço. Está aqui na tela, mas se puder ser no Zap, fica bom também. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Qual o real sentido da serpente que engoliu um elefante ser confundida com um chapéu e vice-versa no contexto espírita? A Elizabeth de Alecrim, Natal. Tá, deixa eu ver de novo. Engoliu, confundida com chapéu e vice-versa. Assim, no meu entendimento, Elizabeth, é claro, como eu falei para vocês, eu não fecho as questões como se o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta, é o meu entendimento a respeito. Quando ele traz isso, a mim dá a impressão de que a gente perde a criatividade, perde a capacidade de analisar as coisas de uma forma mais filosófica, se arriscando a pensar sobre. Então, quando a gente acha que ali é um chapéu, a gente está olhando como uma pessoa grande, um adulto, que a vida já vai trazendo um monte de coisas, de dores, de sofrimentos, que a gente já não... Você fala, não, isso não pode ser um elefante dentro da jiboia, não pode ser. A gente não se dá o direito de ter criatividade. Então, o espírito, se você está pedindo para a gente fazer uma correlação com a doutrina espírita, o espírito imortal, ele está encarnado para se arriscar a olhar o mundo e tirar novas conclusões. Conclusões que a gente fala num processo dialético, que é a filosofia, né? Você olha para uma coisa, né? Então, eu estou olhando aqui a capa do livro,
e alguma coisa me chama atenção nessa capa, eu olho e digo para você, eu gostaria que ele tivesse aqui num outro formato, talvez ficaria melhor para a gente ver, e aí você diz para mim, não, mas assim é tão melhor, ou a gente pode fazer ele de bolso, para a gente sempre ler na hora que tem vontade, andar conosco. Esse é um processo dialético em que nós vamos construindo um novo olhar e vamos trazendo novas possibilidades. Quando eu não me permito sonhar, quando eu não me permito olhar para alguma coisa e dizer, me preocupar, por exemplo, com o céu, querer saber de onde aquelas estrelas vêm, a gente morre um pouquinho. A gente passa pela vida sem enriquecer o nosso conhecimento. Então, fica muito, para mim, né, pelo meu olhar, óbvio que cada um vai entender ao seu modo, eu entendo como sendo essa perda mesmo de, eu estou por aqui, já estou tudo bem, eu já tenho tantos anos, não vou aprender mais nada, não me arrisco a sonhar com mais nada, é isso assim, o mundo é assim, a gente não vai conseguir mudar nada, sabe? Então, para mim, tem muito disso quando ele traz quando a gente traz o escritor que era uma criança e também gostava de desenhar, e o Pequeno Príncipe conseguia ver o desenho dele como ele tinha desenhado, mostra que é uma conexão mesmo, é uma permissão, né, para aquele ser imortal de se aventurar a pensar de formas diferentes. Quantas vezes a gente precisa disso para encontrar soluções nas nossas questões aqui do cotidiano, né? Quantas vezes a gente precisa olhar para coisas que a gente fala, não, isso não tem solução. Isso não tem solução, a gente não vai conseguir. Aí uma pessoa que está mais aberta a novos conhecimentos, fala, não, gente, mas e se nós tentarmos de tal forma? Aí a gente consegue solucionar. As questões ambientais, a gente vê aí quantas ONGs ou quantos coletivos que vão buscando, no seu pequeno, assim, com 10 pessoas, dão solução, por exemplo, para pessoas que não têm saneamento básico, conseguem construir fossas de uma forma que não tem poluição, conseguem, sabe, coisas assim que você fala, nossa, como é que foi feito isso? É a criança interior, né? É o desejo, e a gente se dá a permissão de acessar a nossa bagagem espiritual e olhar para ela com novas perspectivas. Então, para mim, vai nesse aspecto. Obrigada, viu, Elizabeth, pela sua pergunta e por você estar sempre aqui com a gente. Um outro planeta que o Pequeno Príncipe passou tinha um vaidoso. Legal, né? E os vaidosos, segundo o que ele diz aqui, os vaidosos só ouvem, né? Não ouvem nada que não sejam louvações ou aplausos. E o vaidoso fazia tudo, né, para que o Pequeno Príncipe o aplaudia. E toda vez que o Pequeno Príncipe o aplaudia, ele tirava o chapéu e agradecia. E fazia isso incansavelmente, todo minuto. Por quê? Porque ele precisava do aplauso. Às vezes a gente precisa do aplauso, não é isso? Às vezes a gente condiciona o que a gente acha que nós estamos indo bem na vida através do aplauso. Ou a gente hoje, a gente aqui ficaria muito grato se você curtir, por exemplo, o vídeo que você está vendo agora. Né? Por quê? Porque a sociedade moderna, a gente está interagindo com pessoas, a gente não conhece, a gente não sabe onde estão, vocês não estão tirando o chapéu, mas o seu like, para nós, né, já é um sinal de que nós estamos fazendo algo que está fazendo a diferença para alguém. Mas isso não, o fato de ter muitas pessoas fazendo isso, ou vendo este vídeo, não pode nos tornar vaidosos ao ponto da gente ser egoísta, orgulhoso, esquecer do outro.
Então, o Pequeno Príncipe não curtiu muito o vaidoso, não, né? Ele ficou meio assim, rapidinho ele foi embora do planeta do vaidoso, porque o vaidoso estava autocentrado, só nele. E o Pequeno Príncipe, ele tinha um olhar macro, ele estava preocupado com a Rosa, ele queria encontrar soluções, ele queria buscar conhecimento, ele estava buscando os humanos para tentar que alguém desse para ele algumas respostas. Então, ele era muito mais do que, né? Ele não era por vaidade que ele fazia isso. Então, ele não se conectou com o vaidoso. Né? E rapidinho ele foi embora e deixou o vaidoso lá, tirando o chapéu para as suas... que ele queria que sempre fosse aplaudido. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vive num mundo hoje em que as pessoas confundem esses aplausos das redes sociais, que são os likes, né, com o que a gente é, e não é isso. Muitas vezes as pessoas estão ali mostrando um recorte da vida delas só, mostrando um aspecto. É claro, a gente está aqui hoje colocando um programa no ar, e todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos situações a resolver, tem dias que nós não estamos felizes ou não estamos bem, mas a gente procura realizar da melhor forma possível. Então, a gente não pode se enganar, porque às vezes as pessoas até se deprimem, porque tem tantas pessoas tão felizes nas redes sociais, de tanto sucesso e tal, que aí você diz assim, caramba, e a minha vida é tão sem graça. Eu não viajo para esse lugar, eu não como essa comida, eu não tenho esses amigos, eu não tenho essa roupa, eu não posso fazer as coisas que essa pessoa faz, eu trabalho, e comigo não é assim. Então, a gente começa a se comparar com coisas que não são reais, né? No sentido de que aquele é um recorte na vida daquela pessoa, e não é necessariamente o que ela vive diariamente. Não há espírito reencarnado neste planeta que não tenha experiências que o convoquem e que são experiências, muitas vezes, que nos causam dores e angústias, porque mexem conosco. São coisas que nós viemos aqui para aprender. A passeio, ninguém, né? A passeio, ninguém. Ele encontra também um empresário num outro planeta. E é legal demais esse, porque é um personagem que o Pequeno Príncipe fica embasbacado, que ele não compreende. O empresário é um sujeito bem sério que fica contando milhões de estrelas. Não para de contar as estrelas. O Pequeno Príncipe fica olhando, né, pensando, mas por que você está contando estrela? Né? Para que serve? E o empresário diz, porque quanto mais eu contar, né, mais eu vou possuir as estrelas e eu vou ser cada vez mais rico. O Pequeno Príncipe, sem entender, porque ele era um pequeno príncipe de um asteroide pequeno, onde ele era o príncipe, ele tinha 3 vulcões e uma rosa. E aí ele ficou pensando, mas por que você precisa ser rico? Né? E o que é ser rico? Ele queria saber o que é ser rico. E o empresário disse para ele, ser rico é eu poder comprar quantas estrelas é. Ele diz, mas eu possuo o meu cachecol, né? Porque ele vivia sempre com cachecol. Vamos ver se dá para ver algum aqui. Ele com o cachecolzinho dele, né? Um cachecol amarelo, bonito. Não vou, acho que achar ela imediatamente, mas se encontrar a gente mostra. Eu tenho o meu cachecol, eu tenho a minha flor, eu tenho os vulcões, né? Eu convivo com eles, ele não era dono de nada. E, caramba, mas por que eu sou útil? Os meus vulcões precisam de mim porque eu preciso revolver. A Rosa precisa, então nós somos úteis uns para os outros. Por que você não é útil para as estrelas? Por que você quer ter as estrelas? Né? Aí ele diz, o empresário coloca, ele diz assim, mas eu sou rico e eu posso colocar tudo no banco, por exemplo. Ele perguntou, mas como assim? Colocar no banco? Colocar como no banco? Ele falou, eu posso fazer um papel e colocar numa gaveta, num cofre, uma gaveta e fechar a chave e são meus. Né? Então, as estrelas serão minhas. Aí a gente fica pensando, quantos de nós não é o empresário que fica tentando, às vezes a gente perde até a nossa saúde para tentar ganhar mais e mais e mais, e às vezes sem utilidade, porque chega um momento
A gente ouve falar dos homens aí que são bilionários e que têm fortunas incalculáveis. A gente fica se perguntando, chega um momento que o dinheiro comprou a melhor casa de campo, a melhor casa de praia, o melhor carro, o melhor não sei o quê. E aí? Que mais? A gente não consegue usufruir disso. A gente não consegue. Então, por isso as desigualdades, por isso o mundo que nós vivemos hoje, dessa transição planetária, é um mundo em que os homens não precisam, não são donos das estrelas. E a estrela aqui, né, é o que o empresário olhava o tempo todo. Nós não somos donos de nada. Nós estamos no momento em que alguns, através do seu trabalho, ou através daquilo que executa, consegue ter mais recursos financeiros, enquanto outros não têm. Mas estamos encarnados para dar a mão para aquele que não tem e fazer do nosso planeta um local de mais igualdade. Porque a gente já discutiu aqui várias vezes aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Se o homem não fosse utilizasse do que não fosse necessário para ele, a igualdade não foi feita pelo Criador, não é de Deus. É o homem que se utiliza daquilo que ele acha que ele pode ter além, e outro vai passar fome, vai ter um desmatamento, vai ter uma queimada, vai ter morte dos animais, vai ter alguém sem comida, alguém sem casa, rio poluído, mar poluído. Por quê? Porque alguém está ganhando dinheiro, né, e não tem responsabilidade sobre aquilo que desfruta. Mas aqui o que nós queremos refletir é que o dinheiro ele é uma ferramenta útil. O que nós fazemos dele é que dá o teor das nossas relações. Não tem problema nenhum em a gente desfrutar de bem-estar, da gente ter conforto, da gente ter uma casa legal. Não tem, aliás, todo mundo deveria ter. A questão é quando o dinheiro, nós somos escravos dele e nós vamos ficar só contando as estrelas porque eu quero mais e eu não tenho a interação, ou eu não contribuo para que o local, a casa, que a nossa morada espiritual e física deste momento tenha condições melhores de caminhada. Então, essa que é a questão que a gente sempre traz. Aí ele encontra num outro planeta um acendedor de lampião, que faz um serviço muito automático. Ele fica acendendo lampião no planeta. O planeta é pequenininho, ele acende de manhã, dá bom dia, acende o lampião, e ele fala para o Pequeno Príncipe que agora a vida dele está muito complicada agora, porque o planeta está girando cada vez mais rápido. Antes ele acendia de manhã, ele dava bom dia, acendia, né, apagava, e depois à noite ele dava boa noite, acendia e podia descansar. Mas agora não mais, porque o planeta estava girando muito mais rápido. Mostra para a gente também, né, essa questão desse automatismo, né, porque ele cumpria um regulamento. Às vezes a gente precisa cumprir alguns regulamentos, mas os regulamentos vão sendo atualizados, e a Terra, como ele coloca aqui, né, não era a Terra, era o planeta dele, girava cada vez mais rápido. Aí o Pequeno Príncipe pensou com ele mesmo, bom, dessa pessoa eu seria amigo, porque ele está executando uma tarefa que não está só pensando nele. Ele está exercendo uma tarefa em que ele está contribuindo, ele está fazendo algo além de si mesmo. Então, a gente pensa sobre isso quando a gente encontra alguém que está lá cumprindo uma tarefa e realmente é algo que está além, que a gente pode fazer cada vez mais. Vamos aí à nossa pergunta. Ela está aqui na tela ou ela está no Zap? É a pergunta da Isabel. Sois eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente vai falar daqui a pouquinho, vamos falar sobre isso. Venha sempre as quedas, as horas, porque desde às 3 horas meu coração estará em frente.
Eu não entendi muito bem, mas eu vou tentar falar sobre a questão do que a gente é eterno, né? A gente é responsável por tudo aquilo que a gente cativa, porque ele está chegando aqui na Terra. E eu vou falar sobre isso já, tá bom? Segura aí que a gente já vai falar. Na Terra, ele encontra diversidade, porque na Terra, quando ele chega, tem milhões de geógrafos, de empresários, milhões de acendedores de lampião, de vaidosos, né? Porque eu não falei do geógrafo, né? Que ele encontra um geógrafo que está lá contando montanhas, ele fica esperando os exploradores trazerem notícias das montanhas para ele catalogar. Então, ele está lá sentado na mesa dele, super sério, e colocando essas questões em dia. O Pequeno Príncipe diz para ele: olha, pera, eu tenho sim um relato, eu tenho uma flor. O geógrafo diz para ele: não, flor efêmera. Não, eu não vou relatar isso. O Pequeno Príncipe diz para ele: oh, pera lá, mas o que é efêmero? O geógrafo diz para ele: efêmero é aquilo que corre o risco de logo desaparecer. Aí o Pequeno Príncipe diz: ué, mas corre o risco de desaparecer, mas é uma das coisas mais lindas do mundo. Olha que interessante. O geógrafo não catalogava flores. E as flores, ele estava procurando conhecimento sobre as flores. E por isso que ele vai dizer, né, que o invisível aos olhos é o que mais importante. Ele usa esse termo, ele diz que aquilo que a gente não vê, ou aquilo que a gente não é necessariamente material, é o que mais importante aos olhos. E as flores tinham perfume, as flores tinham muito mais coisas, embora fossem efêmeras, elas estão ali para nos dar essa alegria aos nossos olhos. E ele chega na Terra, e a Terra, como eu falei, ele encontra tudo aqui. Vaidoso, geógrafo, acendedor de lampião, vários reis. E ele fica, né? Ele vai caminhando pelo deserto e ele encontra a raposa, né? Todas as estradas, ele diz: bom, onde tem uma estrada, certamente terão homens. E ele passa por um jardim cheio de rosas. E ele fica intrigado e até um pouco triste, porque essas rosas são idênticas à que ele tem. Ele fala: ué, mas eu achei que a minha rosa era única. Ela disse para mim que ela era a única do universo, mas aqui são todas iguais a ela, né? E aí a gente vai falar o que a nossa colega aqui perguntou, a nossa ouvinte, internauta, enfim, que ela traz a questão do que a gente é eternamente responsável pelo que a gente cativa, porque ele encontra a raposa, e a raposa traz esse conhecimento para ele. A raposa diz assim: olha, ele olha, ele vê a raposa, ela estava embaixo de uma macieira, e o Pequeno Príncipe diz para ela: ó, vem brincar comigo. Ela diz: não, você não me cativou ainda para eu brincar com você. Ele diz: ué, mas... Né, a raposa pergunta: por que é cativar, né? Ele faz essa pergunta para ela: o que é cativar? A raposa diz: olha, você está procurando o que aqui? Ele diz: estou procurando os homens. Ela fala: não gosto disso não, porque os homens, eles têm espingarda, eles matam as raposas, eu não curto isso não, tá? Mas aí o Pequeno Príncipe volta e pergunta: mas eu te fiz uma pergunta, o que é cativar? E a raposa responde: cativar é criar laços. Aí ela explica para ele que por que ela não queria brincar? Porque eles precisavam construir laços. E aí ela começa a conversar, ela quer saber dele, o que ele estava fazendo lá. Ele estava buscando os homens, ela explicou o que ela achava dos homens, né, que matavam raposas. Aí ela traz assim, ela diz: ó, por enquanto, você para mim é só um menino. E eu para você só sou uma raposa como qualquer outra. E você é como qualquer outro. Mas, quando a gente começar a criar laços, nós vamos cativar um ao outro, nós vamos gostar um do outro, e aí você será único e eu serei única.
Aí o Pequeno Príncipe lembrou da rosa dele. Todas as outras rosas que ele viu são idênticas à que ele tem, só que a dele tinha cativado ele. Ela era diferente, porque ela era única. Ela era aquela que ele criou laços. E é muito legal esse ensinamento, gente, porque dá margem para a gente pensar em todas as relações do humano, em todos os momentos, na sua vida de encarnado, né? A gente está o tempo todo, a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, a gente só vai cuidar do nosso planeta, da praça na porta da nossa casa, da flor que vai estar na nossa casa, da praia que a gente frequenta, se a gente ama, porque amor não é amor romântico. Amor é uma palavra muito elástica, no sentido de que muita coisa cabe no amor, a gente tem vários tipos de amor, mas nós estamos falando do amor que é transcendental, é um amor muito maior. É quando a gente cativa aquilo, quando a gente respeita, quando a gente olha para as coisas e respeita. Nós não vamos cuidar do nosso planeta se a gente achar que eu não estou nem aí. Se tiver uma rosa aqui, é só uma rosa. Eu não crio laço com aquilo. Então, a gente só cuida daquilo que a gente ama, né? A gente só é capaz de cuidar daquilo que nós encontramos sentido, que nós olhamos para as coisas e vemos o quanto elas têm, vemos a importância, nós damos a ela importância. A raposa fala para ele, volta depois lá no jardim e dá uma olhada nas rosas. Você vai admirá-las, mas a sua é a sua rosa. Aí ela conta assim para ele, ela diz assim, olha, eu não gosto de trigo, eu não como trigo, né? Mas eu vejo um campo de trigo, a partir de agora, vendo um campo de trigo, eu vou olhar para este campo de trigo e vou lembrar dos seus cabelos, que são loiros, e toda vez que eu olhar o trigo se mexendo, eu vou lembrar de você, vai ser como música para mim, porque você me cativou. E que a gente, né, como nos trouxe aqui a pergunta, a gente é eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, nós somos, sim, responsáveis por todas as construções, os laços que a gente faz entre humanos, entre não humanos, as nossas famílias multiespécies, como a gente fala, os animais que estão nas nossas casas, os animais que estão nas ruas, a gente cria esse laço e a gente se responsabiliza pelo bem-estar de todos. Quando não existe amor, não existe essa possibilidade. Por isso que a lei de amor é uma lei moral, né? A lei de amor, justiça e caridade é uma lei que junta tudo. Ela é a última lá das leis, né? Das 10 leis morais. Ela traz tudo, porque para você, quando você ama, você respeita de uma forma igualitária, você vive socialmente de forma respeitosa, coletiva, você trabalha em seu benefício e no trabalho dos outros, a gente entende e tem a nossa relação com Deus ou com a causa primária de todas as coisas de uma forma amorosa, respeitosa, respeitando a do outro como o outro compreende, sem intolerância religiosa, por exemplo. Então, veja, é um ensinamento muito filosófico de um livro que aparentemente é um livro para criança, né? Um livro que eu até sugiro, né, que a gente possa, e a gente está chegando aqui ao fim do programa, que a gente possa, e quem já leu, releia, pensa um pouquinho, né, esse recorte que a gente trouxe aqui hoje, ele traz essas questões de forma, é uma educação para a vida, é uma educação em todos os âmbitos, porque o meio ambiente não é a floresta, não é o rio, não é o mar, o meio ambiente, nós somos também, biologicamente, animais racionais que temos a capacidade de interagir com todos os reinos. Nós, enquanto espíritos imortais, somos co-criadores da obra de Deus e a nós cabe o dever de atuar
de forma respeitosa. Então, cuidar de alguma coisa, criar laço, é o único jeito que a gente tem para proteger. Se a gente não ama, se a gente não cria esta conexão, não vai nos interessar se as tartarugas marinhas estão comendo lixo no mar, porque eu não estou nem aí para ela. Né? Então, a gente só cuida daquilo que cativa. E, às vezes, a gente vai mais um pouquinho mais além. Nós estamos em dezembro, que é o mês em que a gente traz Jesus em todas a sua grandeza, e se a gente trouxe aqui como filósofo, não tem nenhum maior que Jesus, a gente traz aqui, né, esse pensamento dessa família universal. O que seria família universal? Jesus não está falando para você gostar e para você cuidar só dos seus. Jesus está te convocando, quando ele traz a família universal, para que a gente cuide uns dos outros. E não só daqui do humano, mas de tudo que nos rodeia, de forma responsável e amorosa. Então, gente, foi muito legal pensar um pouquinho aqui com vocês. Claro que eu volto a repetir, é um recorte meu, né, da minha interpretação. Fiquei contente de poder, olhei nos meus livros e falei, quero ler de novo, e o que será que a gente pode contribuir com um livro tão, assim, maravilhoso e que traz para a gente reflexões. E a doutrina espírita tem essa sabedoria de poder conversar com tudo, porque ela é contemporânea, ela é filosófica, ela traz para a gente reflexão, e eu fico muito grata por vocês estarem aqui com a gente. De novo, convido para se inscreverem no canal, ativar as notificações, compartilhar, e a gente se vê na próxima semana em mais um Os Seres e o Planeta. Até, gente! Obrigada! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.